Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos a esta sexta aula da Unidade 1, Conceitos Básicos, do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje, nós vamos discutir os principais elementos do Portugal. Vem com a gente! Bom, o primeiro conceito que precisamos definir é o conceito de constante. O que é uma constante? Constante é um valor fixo. Estes valores não podem ser alterados pelas instruções do algoritmo, pelos comandos do algoritmo. Ou seja, é um espaço na memória do computador que, uma vez que eu guardo um valor nesse espaço, ele não mais pode ser alterado. Uma constante pode armazenar um valor inteiro, como 10 menos 23.768, ou um número real, como menos 2,34. Um caractere, como K, por exemplo, ou uma cadeia de caracteres, como computador. Então, revisando, constante é um espaço na memória do computador capaz de armazenar um valor, que pode ser um valor inteiro, ou real, ou caractere, ou cadeia de caracteres. E a grande característica da constante é que, uma vez que este valor é definido, ele não mais pode ser alterado pelas linhas que compõem o algoritmo, pelos comandos que compõem o algoritmo. O segundo conceito que precisamos definir é o conceito de variável. Bom, o que é uma variável? Variável é uma posição na memória onde eu posso armazenar, guardar um determinado valor. E o valor que eu armazeno nessa posição, ele pode ser alterado no decorrer do algoritmo. Ou seja, qualquer linha do algoritmo, qualquer instrução do algoritmo, pode alterar o valor dessa posição de memória. Então, uma variável é uma posição na memória que pode armazenar um determinado valor. E esse valor pode ser alterado no decorrer da execução do programa. Beleza, e esse valor tem um tipo. Então, quando eu defino uma variável, eu preciso dizer se essa variável é do tipo inteiro, caractere ou real. O que é que significa isso? Eu preciso definir que tipo de valor pode ser armazenado nessa posição da memória. Então, uma variável pode armazenar um valor inteiro, ou uma outra variável pode armazenar um valor caractere, ou ainda uma terceira variável pode armazenar um valor real. Então, as informações que são guardadas nos dispositivos eletrônicos, elas são guardadas nesse conceito chamado de memória. Podemos imaginar a memória como sendo um armário repleto de gavetas. A gente pode imaginar a memória de um computador como um escaninho, ou seja, aqueles armários que tem várias gavetas, onde cada gaveta tem um número, por exemplo, para identificar a gaveta. Então, as gavetas seriam locais físicos responsáveis por armazenar uma informação. As variáveis são diferenciadas através dos seus identificadores, por exemplo, um nome ou um número. E uma variável ela pode guardar apenas uma informação de cada vez, sendo que as informações que uma variável pode armazenar são sempre do mesmo tipo. Imagine a memória do computador como um escaninho, como aqueles armários que tem várias gavetas que tem nas universidades ou nas academias, que ela tem um identificador, um número, por exemplo. E imagine que em cada gaveta eu só posso guardar um valor, mas eu posso alterar esse valor ao longo do tempo. E uma vez que eu defino que uma gaveta pode guardar um valor inteiro, então ao longo da vida dela, nessa gaveta eu só posso gravar valores inteiros, mas eu posso trocar o inteiro. Uma vez eu posso gravar 5, mais na frente eu posso substituir esse 5 por um valor 10, por exemplo. Então o valor armazenado nessa gaveta pode mudar ao longo do tempo, beleza? E como é que eu encontro o valor que está na gaveta? Pelo identificador da gaveta. Então eu sei qual é a gaveta, posso abrir a gaveta e pegar o valor que está lá. Beleza? E quando eu quero gravar uma informação numa gaveta, eu, pelo identificador da gaveta, eu identifico qual é a gaveta, localizo, encontro, abro e substituo o valor que está lá dentro. Tiro o valor velho e coloco um valor novo. Então, essa analogia representa muito bem a memória de um computador. Como nós falamos, a memória tem
um identificador, ela precisa ter um identificador. Cada gavetinha ou cada espaço de armazenamento que compõe a memória do computador, ela precisa de um identificador. Para quê? Para que eu consiga localizar esse espaço, para que eu consiga guardar uma informação nesse espaço e para que eu consiga recuperar a informação que está nesse espaço, consultar, descobrir qual é a informação que está armazenada nesse espaço. Então, o nome de uma variável, né, o que identifica uma variável, nós chamamos de identificador. Então, o identificador nada mais é do que o nome utilizado para referenciar uma variável. Por exemplo, para nomear uma variável, nós podemos usar letras, dígitos e o caractere sublinhado. Bom, mas você não pode dar um nome, um identificador para uma variável de qualquer jeito, né? Existem algumas regras para a gente nomear as variáveis, para a gente dar identificadores para essas variáveis. Você pode usar letras, dígitos e o caractere sublinhado, mas o nome da variável, ou seja, o identificador da variável, não pode começar com um dígito. Tá? Ele pode começar com uma letra, com um sublinhado, mas ele não pode começar com um dígito. O nome da variável também não pode ser igual a uma palavra-chave ou palavra reservada da linguagem que você está usando. Então, toda linguagem tem um conjunto de palavras que são chamadas de palavra-chave ou palavras reservadas, e o nome da tua variável não pode ter o nome de uma dessas palavras que já estão reservadas para a linguagem de programação. Portugal, do mesmo jeito. Portugal vai ter suas palavras reservadas e você não pode nomear a sua variável, dar um identificador para a sua variável com um nome que coincida com uma palavra reservada. Beleza? Então, regras para criar nomes de variáveis. Os nomes das variáveis devem representar o que será guardado nessa variável. Então é muito comum que, por questões de pressa, quando você vai nomear uma variável, você coloca lá variável V1, V2, V3, V4, ou X, Y, Z, ou se você for muito narcisista como eu, Z1, Z2, Z3, Z4. Bom, isso não é uma boa prática, porque isso não não reflete o que essa variável vai armazenar. Então, se eu quero criar uma variável para armazenar o saldo de uma conta, o nome dessa variável poderia ser saldo. Se eu quero criar uma variável para armazenar o nome de um cliente, o nome dessa variável poderia ser nome, ou nome underline cliente, beleza? O primeiro caractere de um identificador deverá ser sempre alfabético, isso no Portugal. Algumas linguagens de programação permitem que você comece com um underscore. Outra regra importante é que você não pode colocar espaços em brancos no nome de variável, mas eu posso usar um underscore. Então, por exemplo, se eu quero nomear uma variável como nome do cliente ou CPF do cliente, eu não posso colocar um espaço, nome, espaço do, espaço cliente, mas eu posso colocar nome, underline do, underline cliente. Como é que eu declaro uma variável em Portugal? Primeiro você coloca o nome da variável, seguindo as regras que nós já discutimos, depois 2 pontos e depois o tipo da variável. Então, exemplos de identificadores. Primeiro, alfa, tudo maiúsculo, é um identificador válido. X é um identificador válido. Então, veja que o nome da variável sempre está começando com uma letra. Alfa, X, K7, notas, média, FGTS, são exemplos de identificadores válidos. Exemplos de identificadores inválidos. 5x é um identificador inválido. Por quê? Porque começa com um dígito e não pode, né? Nome de variável, identificador de variável em Portugal tem que começar com letra. Parêntese 10 também é um identificador inválido. Eu deveria ter colocado underline 10, mas o parêntese eu não posso usar. X menos Y também é um nome inválido. Eu poderia colocar X underline Y. Nota barra 2, nota dividido por 2, também não posso. Eu poderia colocar nota underline 2. Nota asterisco, também não pode, que é um caractere especial. Poderia colocar nota underline, mas o caractere especial asterisco eu não posso. A 2 pontos B, também não posso. Estou usando aqui um caractere especial 2 pontos, eu não posso. Poderia colocar A underline B. Então, não é permitido o uso de caracteres especiais. O único caractere especial que a gente pode usar é o underline. Desenhando, como é que eu gero um identificador ou crio um identificador para uma variável, nome para uma variável? Devo começar com uma letra. O próximo caractere pode ser uma letra
pode ser um dígito ou pode ser o underline. Como eu falei anteriormente, toda linguagem de programação tem algumas palavras chamadas de palavras-chave ou palavras reservadas. São palavras reservadas para a linguagem de programação. Então, Portugal também tem as suas palavras reservadas. Por exemplo, início, senão, para, enquanto, vá, lógico, se, até, faça, inteiro, real, são exemplos de palavras reservadas no Portugal. Então, você não pode, em Portugal, criar uma variável chamada início, ou criar uma variável com o nome senão, ou criar uma variável com o identificador para. Beleza? Não pode. Apesar de que início é um nome que segue a regra que a gente definiu anteriormente, começa com uma letra, todos os caracteres seguintes são letras. Então, teoricamente, seria um nome válido. É um nome válido, é um identificador válido, mas é uma palavra reservada. Então, você não pode criar uma variável chamada início em Portugal. Quando a gente define uma variável, eu preciso dizer qual é o tipo da variável. Então, lembra que a variável é aquele espaço da memória, aquela gaveta, que eu vou colocar um valor naquele espaço. E que esse valor pode ser alterado ao longo da execução do programa. Mas todos os valores que eu guardo na mesma gaveta têm que ser do mesmo tipo. Então, uma gaveta que foi dimensionada para guardar uma cadeira não pode guardar uma mesa. Então, Portugal tem 4 tipos de dados, que nós chamamos de tipos primitivos. O tipo lógico, também chamado de booleano, que pode ter 2 valores, verdadeiro e falso. Então, quando eu declaro uma variável do tipo lógico, ela só pode ter 2 valores, ou verdadeiro ou falso. O tipo caractere define variáveis do tipo string, ou seja, cadeias de caracteres. Então, quando eu declaro uma variável do tipo caractere, essa variável pode armazenar um caractere ou pode armazenar uma cadeia de caracteres. Quando eu declaro uma variável do tipo de dados inteiro, essa variável pode armazenar valores numéricos que sejam inteiros, ou seja, sem as casas decimais. 9, 10, 1, 147. Quando eu defino uma variável do tipo real, essa variável pode armazenar valores numéricos reais, ou seja, com casas decimais. 7.1, 9.45 são valores do tipo real. Quando eu digo Eduardo tem 15 irmãos, o valor 15 é um valor inteiro. Quando eu digo a temperatura amanhã será de 30 graus, 30 é um valor inteiro. Exemplo de valores do tipo real. Eduardo tem 1,75 metros de altura. Então, 1,75 é um valor real. O depósito foi de R$ 127,89. Então, 127,89 é um valor real. Exemplos de valores do tipo caractere. Use somente caneta, não pise na grama. Então, são exemplos de variáveis do tipo caractere. Exemplo de variáveis do tipo lógico. Eduardo é casado? Sim ou não? Eduardo tem mais de 2 filhos? Só pode ter 2 valores, sim ou não. Verdadeiro ou falso. Alguns exercícios para consolidar essas definições de tipos de dados, ou tipos primitivos de dados. Quando eu digo a placa pare tinha 2 furos de bala, quais os tipos de dados que a gente vê aí? Ou seja, para uma variável armazenar o valor pare, qual seria o tipo de dado que eu deveria usar na hora de criar essa variável? Para armazenar o valor 2, de 2 furos de bala, qual o tipo de dados que eu deveria usar? Quando eu digo a escada tinha 5.000 degraus, qual o tipo de dados que eu deveria usar em uma variável para armazenar esse valor 5.000? Outro exemplo, a corrida demorou 1h30. Qual o tipo de dados que eu deveria usar na hora de definir uma variável para armazenar esse valor, 1h30, que foi a hora da corrida? José recebeu sua 15ª medalha por ter conseguido a marca de 9,4 segundos nos 100 metros rasos. Qual o tipo de dados que eu deveria usar para criar uma variável para armazenar o número de medalhas que o José já recebeu? Qual o tipo de dados que eu deveria usar
para armazenar o melhor tempo do José numa corrida de 100 metros rasos? Ok, se você gostou da aula de hoje, então deixa o seu joinha, dá o seu like, compartilha, chama os amigos da turma, chama os amigos da faculdade, divulga essa aula, deixa os seus comentários. Ficou em dúvida? Deixa sua pergunta no comentário que nós vamos responder. Beleza? E até a próxima aula.